E aí, gurizada, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Cara, tu notou que tá faltando alguma coisa aqui nesse carro? Ainda tá faltando muita coisa nesse carro. Bom, assim ó, gurizada. Hoje então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o processo de montagem aqui dessa traseira, tá? A gente já desmontou todas as partes que estavam com ferrugem. A gente agora precisa realinhar todas as peças que a gente vai montar aqui de novo. E a gente vai iniciar isso aqui nesse vídeo então. Mas, antes de começarmos o vídeo, vamos dar um tempinho para vocês se recuperarem, né? Eu sei que vocês estavam com muitas saudades da gente, né? A emoção é forte, deve estar escorrendo uma lágrima no canto do olho. Então vamos lá, respira fundo, vamos se recuperar, porque a gente tá de volta. É isso aí, menos. Solta a vinheta. Ai, nós aqui outra vez. Ai, nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós fomos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Bom, pessoal, a gente vai iniciar então aqui tentando ajustar essa parte da traseira aqui onde a gente cortou, certo? Vocês podem ver, a gente removeu completamente aqui a traseira. Dá bastante trabalho fazer isso, certo? Tem vários pontos de solda internos aqui. Ela é completamente soldada nessas bordas aqui, certo? Por tudo. Deixa eu ver se consigo mostrar, tem bastante sol aqui. Mas isso aqui são apenas alguns dos pedaços que eu tive que cortar para a gente conseguir remover a parte ali da traseira da lataria, tá? Infelizmente, como eu falei, essa traseira está bastante comprometida. Tem solução, tá? Tudo aqui tem solução. Embora pareça ser bastante complicada a situação desse carro, eu posso garantir que depois que a gente tiver terminado aqui, ele vai estar 100%. A gente já iniciou com alguns reparos, tá? Essa parte aqui foi completamente trocada, a gente refez essa peça. A gente não precisa fazer as furações aqui para coincidir com o tanque, certo? Que vai também um pedacinho, vai um furo onde vai o respiro do tanque. Tudo isso aqui vai ser feito depois, já com a parte toda alinhada. Aqui também foi necessário fazer a troca de toda essa... Isso aqui é uma chapa nova, tá? Que a gente soldou aqui. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, cortar todo esse pedaço do assoalho aqui e refazer ele. Aí eu vou utilizar novamente aquele modelo que eu tenho aqui, como eu falei no vídeo anterior. Eu não vou usar essa chapa aqui porque eu não consegui encontrar outra em lugar nenhum para vender. Isso aqui vai ficar pra gente caso algum dia a gente precise refazer de novo algum molde, tá? Outro detalhe também que é importante falar, todas as chapas que a gente compra, tá? Sendo essa aqui da traseira, essa parte aqui do assoalho do porta-malas, infelizmente a nossa indústria nacional hoje já não fabrica peça com a qualidade que se costumava ter antigamente, tá? Vocês podem ver aqui, nessa chapa fica bastante aparente, tá? A gente tem bastante enrugamento aqui do processo de estampagem. Olha o estado em que está. Isso aqui é aquela aba, tá? Que aqui já inclusive não existe mais, mas é a aba que vai soldada depois nessa peça aqui. Ela está completamente torta, certo? Ela termina aqui antes de onde deveria terminar. Infelizmente a gente não tem mais peças de muita qualidade no mercado para poder reparar os carros, tá? Esse é outro motivo pelo qual eu não vou utilizar essa chapa aqui. Eu prefiro tirar esse molde aqui e eu mesmo refazer uma chapa de maior qualidade sem ter esse tipo de problema aqui. Reparar isso aqui dá trabalho, é chato, tá? A gente consegue deixar isso aqui mais alinhado, né? Rebater. Os mesmos problemas que a gente tem aqui, em menor quantidade a gente tem nessa chapa aqui também, tá? Partes aqui que a gente já corrigiu, como essa aqui, vieram bastante enrugadas. Elas nunca vêm com muita precisão, certo? Então é necessário fazer alguns pequenos ajustes nessas peças para que elas se encaixem com perfeição no carro. A gente agora então vai montar isso aqui só para fazer um alinhamento, a gente não vai soldar nada. E em seguida a gente vai começar o processo de solda de outras partes do carro. Então, pessoal, como vocês já viram em alguns vídeos anteriores, a gente está fabricando algumas peças, né? Até porque muitas peças a gente não encontra mais no mercado. Então, tudo que nós estamos fazendo agora no carro, em relação à parte da lataria que a gente está tirando, botando partes novas, soldando, a gente está trabalhando bem nessas peças, né? É feito 2 mãos de fosfatizante nelas, para poder tirar a parte de ferrugem, que ela faz a conversão da ferrugem.
A gente passa 2 mãos também de uma tinta que ela é para alta temperatura, que é para ajudar a proteger também a peça na hora da solda, né? Deixando ela pronta só para o acabamento final depois. Muito bem, vocês podem ver aqui então a gente já colocou aqui a nossa parte traseira. Eu coloquei aqui também provisoriamente um pedaço da lateral que vai ser soldado. E aqui então está a peça que a gente fabricou. Algumas coisas que a gente já pôde notar aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que retrabalhar esse final dela aqui, para coincidir um pouco melhor com a parte traseira aqui. A gente vai ter que alongar ela um pouquinho. Isso é uma pequena solda de mais um pedacinho aqui, coisa simples de fazer. Aqui a gente vai ter que, infelizmente, eu achei que eu tinha cortado o suficiente aqui, mas eu não cortei. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte completo aqui nessa chapa e soldar uma extensão nela para que a gente possa, né, ter, por exemplo, aqui vocês podem ver que está furado já. Então o que inicialmente eu queria com esse pedaço? Eu queria poder trazer ele até aqui e depois completar aqui com mais uma chapa, tá? A gente provavelmente vai ter que refazer também alguma coisa aqui nesse sentido, talvez alongar um pouquinho mais essa chapa para cá. Eu não sei se vou refazer ela ainda, o que eu vou fazer para resolver esse problema. Mas é isso aí, depois que isso aqui estiver resolvido, a gente vai fazer essa solda aqui. Essa aqui vai ser a primeira peça que a gente vai fazer a solda, tá? Aqui no assoalho. Em seguida, depois a gente vai completar com a outra peça aqui que a gente vai fazer. Por último, a gente vai deixar então aqui e aqui atrás. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas a gente já refez também aquela curva que estava faltando. Desculpa, perdeu o foco aqui. A curva que estava faltando aqui foi refeita também, certo? Já foi soldado, já tudo no lugar. Existem alguns pequenos pontos de ferrugem aqui, tudo ferrugem superficial, tá, gente? Isso que vai ser limpado depois de ser passado fosfatizante, depois a gente passa um wash primer, depois o primer, depois a gente pinta. Tá? Isso vai ser feito com absolutamente todas as peças, inclusive essas aqui, esta peça, todas que já foram pintadas aqui com fosfatizante inicialmente, depois passada aquela tinta de alta temperatura, também vão receber novamente um tratamento, tá? Porque qualquer arranhãozinho que a gente dá aqui, o primeiro sinal de umidade ou de chuva, elas acabam enferrujando de novo. Mas é tudo ferrugem muito superficial. Pessoal, eu resolvi então, em vez de emendar mais metal naquela peça que eu já fiz, eu vou fazer uma parte completa nova do assoalho porta-malas, certo? Vocês podem ver aí, eu já estou tirando as medidas para fazer o molde. Em seguida a gente transcreve ele para uma chapa de metal. É preciso sempre observar que, além do que eu estou fazendo aqui, a gente vai ter que colocar algumas bordas também. Como vocês podem ver, eu estou medindo aí. São as bordas que a gente vai utilizar depois para rebater o metal em outras partes que também precisam ser feitas dessa peça. Em seguida a gente vai cortar tudo, removendo aquelas partes que eu marquei ali. Vocês podem ver aí, está bastante comprometido algumas partes desse assoalho. É por isso aí que vocês podem ver, por exemplo, nessa curva que tem ali, tem bastantes furos já. E a gente vai fazer então, parte dessa peça aí, a gente vai ter que dobrar ela para seguir aquelas curvas ali. Certo? Vou utilizar então essa ferramenta que eu tenho aí na mão, que eu estou mostrando. Tá? Vocês podem ver que ela é capaz então de fazer as curvas que a gente precisa para aquela peça ali. Muito bem, pessoal, então eu ia mostrar agora aqui para vocês como fazer, né, esse tipo de curva aqui. Eu acabei me empolgando um pouco com essa peça, comecei a fazer aqui só para fazer um teste, acabei não gravando. Aí eu terminei ela praticamente, né? Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas ainda, eu vou demonstrar depois para vocês o que. Mas então a gente vai deixar essa peça aqui de lado por enquanto, tá? Ela está praticamente pronta. Eu cortei um outro pedacinho aqui, tá? Com uma pequena curva, só para a gente poder demonstrar como fazer esse tipo de acabamento aí. Então tá, tudo que vocês vão precisar para isso aqui então é, como eu demonstrei ali, um pedaço de cano, né, como esse aqui, soldado numa outra peça para facilitar aqui na hora que vocês forem colocar isso na morsa. E a gente precisa também de alguns martelos, tá? Primeira coisa então que a gente vai fazer, pegar um martelo normal, como esse aqui, um martelo chato, e começar a bater aqui nessa superfície, tá? Pra gente conseguir fazer o ângulo que a gente quer. Bem, vocês podem ver então, eu já iniciei aqui, mas eu deixei essa parte aqui do ângulo fechada ainda, tá? Do jeito que ela estava originalmente. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui está o pulo do gato, tá? Vocês vão precisar desses dois martelos pelo seguinte motivo. Vocês vão precisar de algum martelo com essa ponta chata aqui, e depois de um martelo bola, né, que tem essa ponta aqui.
primeira coisa que vocês vão fazer é bater com essa ponta do martelo, né, colocar isso aqui no ângulo aqui e começar a abrir isso aqui de forma que essa ponta aqui crie vincos nessa dobra, tá? nessa curva que a gente tem aqui. Isso vai inicialmente expandir o metal, né? Ele vai esticar e depois a gente vai usar essa bola aqui para dar o acabamento. Vou demonstrar agora aqui. Como vocês podem ver aqui, eu já consegui então iniciar a abertura, tá, do ângulo que eu quero fazer aqui para a subida. Duas coisas que vão acontecer, tá? A primeira é que vai ficar bastante marcado aqui em função daquele martelo que a gente está usando. E a segunda coisa é que a peça vai começar a deformar. Vocês podem ver que ela não está mais reta, tá? Ela começa a abrir uma curva aqui porque o metal ele vai começar a entortar junto com isso aqui que a gente está fazendo. Então isso aqui por enquanto vocês podem ignorar, tá? Primeiro a gente vai abrir toda essa curva aqui. Depois que isso aqui estiver aberto, a gente vai colocar, né, o metal aqui em cima. Se vocês tiverem uma superfície bem plana de metal, aqui pode ser na bigorninha que vem junto no torno, né, na morsa, e batendo nele, né, vai batendo até deixar a superfície lisa de novo. Mas inicialmente a gente vai focar então em fazer isso aqui. Eu vou abrir ela mais um pouquinho e depois a gente vai utilizar esse martelo aqui. Pronto, vocês podem ver que ficou ainda mais torto isso aqui, tá? Como eu falei, isso agora não é importante. A gente vai agora então dar o acabamento nisso aqui com a partezinha da bola aqui do martelo. Pronto, isso aqui obviamente não é o resultado final da peça, tá? Ainda precisa dar mais um pouco de acabamento aqui, mas enfim, eu estou trabalhando nela 3, 4 minutos aqui, a gente não vai terminar assim tão rápido, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o resultado final, tá? Isso aqui, tá, vocês podem ver que está subindo aqui, mas isso aqui foi cortado torto, tá? A gente não fez, isso aqui era um resto de metal que eu tinha ali, foi feito só, né, para demonstração. Então aqui, ó, vocês podem ver que a gente consegue fazer um ângulo muito parecido com o que a gente está subindo aqui. Isso aqui pode ser alterado, tá? Como eu falei, pode pegar bem na ponta aqui e ir martelando até deixar isso aqui bem reto, caso seja necessário. De novo, isso vai entortar um pouco aqui o metal, depois eu preciso bater aqui nele em alguma bigorna para poder ajeitar isso aqui de novo. Pessoal, sempre lembrando de uma coisa muito importante, né? O que a gente está fazendo aqui é sempre feito de maneira artesanal. Talvez alguém vai vir aqui dizer, ah, mas com uma retro desmembradora angular quântica número 15, eu consigo fazer isso aqui muito mais rápido e o acabamento fica muito melhor. Claro, gurizada, a gente sabe disso. Tá? Só que a gente não tem uma retro redesmembradeira angular quântica número 15. Tudo que a gente tem aqui é uma morcinha, um pouco de metal e alguns martelos. E é isso que a gente tem que usar para se virar. Tá certo? Bom, temos uma novidade aí. Enquanto a gente estava fazendo aqui o ajuste da chapa que a gente está montando para substituir essa aqui, a gente por acidente acabou descobrindo o motivo de toda essa parte do carro aqui estar enferrujada. A gente vai parar o vídeo, então agora a gente não vai mostrar hoje a gente substituindo isso aqui, fazendo a solda da parte nova. Entretanto, em seguida eu quero mostrar para vocês o porquê da gente ter todo esse problema aqui. Vocês já vão entender. Então, pessoal, agora nós vamos também tirar o vidro traseiro do carro, né? Cuidando os conectores para não estragar também o desembaçador traseiro, né? E depois de retirar o vidro, a gente vai dar uma ajeitada nas coisas que precisam também embaixo da borracha, os outros detalhes de lata que também precisam. Bom, pessoal, aqui estava o motivo da gente ter basicamente toda essa parte aqui corroída, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente tirou agora já o vidro. Muito ponto de corrosão aqui, ó. Passa a minha mão inteira quase nessa parte aqui. O que aconteceu? Isso aqui com o tempo, obviamente, a água foi infiltrando aqui e foi caindo no porta-mala, né? E a gente acabou com o problema que a gente tem hoje. Isso aqui então vai ser tudo trocado, tá? A gente vai cortar tudo isso aqui, vai refazer essa peça. Tá? A gente vai cortar essa parte toda e vai soldar uma peça nova aqui.
Só que a gente não tem uma redesmembradora Só que a gente não tem uma retro-redesmembradora angular quântica no... Cara, por que eu tô fazendo isso?